Olá, eu sou o pastor José Costa e estamos em mais um Momento Rema. E neste Momento Rema eu quero trazer uma palavra para você que se encontra desviado dos caminhos do Senhor. Se você se encontra nessa situação, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama incondicionalmente. Você pensa que Deus ama menos você quando você estava na presença dele do que agora? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. E eu creio que isso vai lhe ajudar a voltar a ter comunhão com Deus. Isso vai ajudar a fazer você entender que mesmo que você tenha se desviado do caminho do Senhor, devido a fatos ou fatores que ocorreram na sua vida, que você bem sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, Deus, Ele nunca deixou de ser o seu pai. E você nunca deixou de ser filho dele. Olha só essa ilustração que eu vou fazer, que é muito importante para que as pessoas possam entender como Deus vê aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Quando nós entregamos nossas vidas para Cristo numa decisão após ouvir o Evangelho, e ali a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela sua graça, mas muito mais do que isso, diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12, que todos que receberam a Jesus como Senhor, Deus lhes dá o poder, um direito de se tornarem filhos de Deus. Esse direito, esse poder que Deus dá a todos que recebem a Jesus, não é um direito passageiro, não é algo transitório, não é algo que dure por uma condição. Ou seja, você entrega a sua vida para Jesus, você é filho de Deus com uma condição. Não, uma vez que você recebeu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o poder, o direito lhe é dado de ser filho de Deus, de se tornar filho de Deus. E isso é incondicional. Então, escuta isso. A partir do momento que você se torna um filho de Deus, você jamais deixará de ser um filho de Deus. Mesmo que você se encontre numa situação em que Deus não planejou para você. Como no caso, se esse for o seu caso, de você estar desviado do caminho do Senhor, você tem que entender que, mesmo estando assim, você não deixou de ser filho. Porque imagina só, seria até estranho se a gente dissesse assim, bom, a pessoa ela é filho de Deus enquanto ela está na igreja em comunhão com o Senhor. Se ela se desviar, ela deixa de ser filho. Tá, aí a pessoa se desviou, não é mais filho de Deus, está fora da comunhão. Beleza, mas ela se arrepende e ela retorna. Aí então ela retornou, se arrependeu, pediu perdão, voltou à comunhão com Deus, então voltou a ser filho. Mas aí passa um tempo, ela tem uma outra caída. Ela recai novamente e se desvia. Aí deixou de ser filho. Aí então passa um tempo, ela se arrepende e retorna de novo para a comunhão. Aí volta a ser filho de novo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como você que é pai, ou você que é filho, independentemente entre um ou outro, você sabe muito bem que se você é pai e seu filho sair de casa por uma questão de rebeldia, você não vai desconsiderá-lo como filho pela atitude dele. Claro que você como pai não queria isso em relação ao seu filho. Você fica triste o seu filho ter tomado essa decisão de ter saído da tua casa, mas ele vai continuar sendo filho. E se um dia ele retornar, você vai recebê-lo com alegria. Então eu quero que você entenda que, mesmo que você tenha se afastado dos caminhos do Senhor, Deus ele não olha para você com indignação, Deus não olha para você com desprezo, dizendo, você saiu da minha presença, desviou-se dos meus caminhos, então está cortado o relacionamento entre eu e você de pai para filho. Não, Deus não faz isso, de hipótese alguma. Mas como na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, mesmo depois de ter feito tudo que ele fez, o pai o recebe de braços abertos.
como filho, na condição de filho. Então eu quero que você entenda, você está desviado porque você teve, vamos dizer assim, algum tipo de conflito interior. Mas esse conflito, eu acredito que não foi com Deus. Por que você teria conflito com Deus? Por que você se desviaria dos caminhos do Senhor, sendo que você sabe que Ele te amou, Ele morreu por você, Ele pagou um alto preço por você? Não. Eu creio que a maioria das pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor não foi por elas estarem frustradas com Deus, apesar que pode haver esses casos, mas a maioria não é. A maioria das pessoas se desviam às vezes porque elas se frustraram com problemas relacionados a si mesmas, problemas sentimentais, emocionais, ou às vezes elas podem até mesmo se desviar devido a fatos ou fatores que ocorrem na igreja, ou às vezes até mesmo relacionado à liderança. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que entender que Deus está te aguardando. Ele não está olhando para você com desprezo, Ele não está olhando para você decepcionado. Poxa, esse meu filho, ele voltou para o mundo, ele me deixou e agora ele se tornou repugnante. Não, 1000 vezes não. Quando o Senhor Jesus, ele está diante de uma pessoa que havia sido pega em adultério e que estava sendo acusada e condenada pela religião, pela lei, pelo legalismo religioso. E então o Senhor Jesus ele é indagado acerca da questão do adultério daquela mulher. E na lei diz que ela tinha que ser apedrejada. Na lei diz que ela tinha que ser morta. Porém os homens que estavam julgando e condenando ela dizem assim, e o Senhor o que diz? Se na lei diz que ela deve ser morta. Jesus então levanta a cabeça, porque ele estava escrevendo com um dedo na terra, e diz assim, qual de vocês que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então aqueles homens, com a consciência cheia de culpa, eles então abandonam as pedras e vão embora. Quando Jesus percebe que todos já foram embora, ele novamente levanta a cabeça e diz para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha a pergunta de Jesus, pare e pense. Jesus ele diz assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer para essa mulher? Jesus estava querendo dizer assim, as pessoas elas têm a mania de julgar os outros, olhando para o erro dos outros, mas não olham para si mesmos. Por isso que Jesus perguntou, cadê os seus acusadores? Eles não estavam te acusando que você havia adulterado, que agora você deveria ser morta, mas cadê eles? Por que eles não te condenaram? Porque eles também entenderam que se aquela mulher estava sendo julgada e digna de morte por causa do pecado dela, então eles também teriam que ser mortos, porque pecado eles também tinham. E para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Mas olha a resposta de Jesus, olha a sequência, né? As palavras de Jesus após essas perguntas. Jesus recebe a resposta da mulher e ela diz, Senhor, não, ninguém me condenou. E aí Jesus diz assim, olha, eu também não te condeno. Glória a Deus. E aí você pode dizer assim, pastor, então quer dizer que Jesus estava apoiando o pecado daquela mulher, estava consentindo no pecado dela? De jeito nenhum. Em hipótese alguma, porque Jesus logo em seguida diz assim, agora vai e não peques mais. Então Jesus não condenou aquela mulher, mas advertiu ela, para que ela não pecasse, porque o pecado traz consequência. E aquela mulher só não morreu, porque Jesus estava ali como defensor, intercessor dela, porque é isso que Jesus é. Jesus é o nosso defensor. Jesus é aquele que é a cura para nós. Ele tem a solução para nós. Jesus nunca nos condenará, nunca nos acusará, nunca nos julgará, a não ser naquele dia. E quando nós estivermos diante dele, ele vai trazer o julgamento, no caso, para nós que somos dele, para receber recompensas. Mas para aqueles que rejeitaram ele, para receber sentença de condenação, isso no dia do juízo, mas não agora. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor só tem a graça, a misericórdia, a bondade para conosco. Então eu quero dizer para você que se encontra desviado, volte para os caminhos do Senhor.
Volte rápido, não perca tempo. Deus ama você. Amém? Deus abençoe.